Estamos aqui em mais um episódio do Eólica Offshore Inteligente e temos um convidado especial que vai falar uma série de informações sobre as experiências em eólicas offshore na Dinamarca e também no mundo. Ele é uma pessoa que a gente gosta muito, tem muito contato no mercado e vai trazer para esse podcast muitas coisas. Para os ouvintes que não sabem, o Eólica Offshore Inteligente foi criado para disseminar e comunicar o nosso livro Eólica Offshore e o desenvolvimento da robótica e inteligência artificial, que breve estará em uma série de lugares para que vocês possam acessar. Conta mais, Matheus. Então, a gente tem o lançamento do livro aí em breve já, no dia 5 de julho, na livraria Martins Fontes. Então a gente está bem feliz aí por divulgar o livro e essa série de podcasts que a gente vem gravando aí nos últimos tempos é justamente para trazer todo esse conhecimento que foi colocado no livro, né, junto a diversos especialistas aí do setor, em que alguns colaboraram, outros vêm aqui colaborar e trazer mais informações ainda relevantes dentro do nosso podcast. E para o ouvinte que está nos assistindo depois do lançamento, vocês vão ter esse link de fácil acesso aqui no canal do Eólica Offshore Inteligente. Mas sem mais delongas... Lucas, a gente queria uma palavra sua, né? Se apresenta quem você é, quem é o Lucas, Quem é esse cara especial que a gente hypou tanto, cara? Vamos lá. A palavra tá contigo. Primeiro, muito obrigado, Matheus e Matheus, pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecatrônico. Estou tentando terminar meu doutorado na USP, em eólica offshore, inclusive. E eu estou no setor de eólica desde o início da minha carreira profissional. Comecei fabricando turbinas ali na primeira iteração do Finame aqui no Brasil. E com o tempo, minha carreira me levou para o Trade Council da Dinamarca, o Conselho de Comércio aqui da Dinamarca, aqui na América Latina, onde eu sou responsável pelo setor de energia e o setor marítimo. Então, basicamente, o que a gente faz, no Trade Council, nós apoiamos as empresas dinamarquesas que querem explorar, entrar no mercado ou expandir suas operações aqui na América Latina. E energia engloba muita coisa. Vou falar aqui um pouco, a gente vai entrar nesse tema. A Dinamarca tem um mandato muito forte em relação à descarbonização. Então, o nosso escopo, ele basicamente se limita à transição energética, à energia verde e sustentabilidade. Mas eólica offshore, nos anos que eu estou no Trade Council, tem sido um dos principais temas que a gente desenvolve. Então, muito legal poder falar disso aqui com vocês. E é legal receber você, Lucas, principalmente sabendo sua trajetória. Uma hora a gente tem que fazer um podcast só para ouvir você contar a sua história, cara. Trabalhando na Siemens Gamesa, no doutorado, e a gente tem tantos colegas em comum que também estão seguindo essa mesma carreira que para mim é um prazer ter você aqui, cara. Mas vamos falar de eólicas offshore e Dinamarca, principalmente, que a Dinamarca... Você vai comentar aqui, né? Mas para os ouvintes que não sabem, é o berço da energia eólica. E a gente quer ouvir como está a liderança da Dinamarca nesses trabalhos em eólicas offshore e nos trabalhos de desenvolvimento tecnológico e em criar até um ambiente interessante para o futuro dessa tecnologia. Vamos falar de presente, porque futuro fica por final. Mas queria ouvir isso de você. Claro. Bom, como você disse, a Dinamarca é o berço, é onde começou essa tecnologia. Foi um mandato do governo dinamarquês para que o primeiro parque, os primeiros pilotos e o primeiro parque eólico offshore acontecesse. E a partir daí se espalhou pela Europa e pelo mundo. Esse mandato, inclusive, foi o que criou a empresa Ørsted, né, que antes era a estatal petrolífera da Dinamarca, que se chamava Dong. O cavalo de pau foi tão grande que mudaram o nome por completo da empresa. Põe cavalo de pau aí, né, amigo? Tiraram qualquer pegada no setor de óleo e gás da Dong, quando ela virou Ørsted. E a partir daí, o pioneirismo dinamarquês, que já existia, inclusive, no setor onshore, ele começou a ser transferido para o offshore, né? E além disso, a Dinamarca
aprovou, tem uma lei, né, está na lei da Dinamarca as metas de descarbonização. Então, e essas metas, inclusive, elas, com o tempo, elas só estão aumentando, elas só estão ficando mais rígidas, né? Então, existe uma meta com milestones 2030, 2045, 2050 de descarbonização. E a Dinamarca vê, por inúmeros fatores, eólica offshore como uma das principais ferramentas dessa descarbonização. E é um tema que a gente sempre tem que falar com cuidado quando a gente vai transferir a experiência dinamarquesa para outros países, principalmente o Brasil, porque a Dinamarca é um país muito pequeno. Então, os motivos pelo qual pelos quais levou-se a Dinamarca para explorar essa nova fronteira tecnológica, não existem no Brasil, né? Então, a questão do espaço, a questão da ausência de outros recursos, a questão, inclusive, também do fato da Dinamarca ser parte de um sistema integrado, interligado com outros países. O Brasil também tem certas interligações com os países vizinhos, mas o nível de interligação, o nível de dependência que existe, de troca que existe entre Dinamarca, Suécia, Noruega, Alemanha, é muito maior. Os países que envolvem que estão envoltos ao Mar do Norte. Exato. Então, de qualquer forma, a Dinamarca incorporou a eólica offshore na estratégia de descarbonização, tem feito alguns dos principais leilões do mundo nesse setor. E não só isso, a Dinamarca também entende que, por ser um país muito pequeno, ela não vai ser capaz de ter uma pegada ou um impacto tão grande na descarbonização olhando só para dentro da Dinamarca. Então, por isso, a Dinamarca coopera muito com outros países em vários formatos, inclusive no nível governo-governo. A gente tem uma cooperação Brasil-Dinamarca que foi assinado no final de 2021. Na época, o foco principal era eólica offshore. Ainda hoje tem como um dos principais rotas de cooperação a eólica offshore. E é uma cooperação que tem sido muito valiosa, principalmente nessa discussão regulatória que nós estamos passando aqui no Brasil. E agora, como a gente está avançando um pouco, talvez mais lento do que se esperava, né? Mas agora estamos indo também para discussões em relação à infraestrutura portuária, à operação do sistema, como que a eólica offshore vai ter esse impacto aqui no Brasil. Fantástico. Lucas, Matheus, antes da gente pular para a próxima pergunta, eu tenho uma dúvida sobre essa pergunta. Você tem ideia de quanto mais ou menos a Dinamarca tem hoje? Eólica offshore, a Dinamarca hoje tem 2,3 GB. Tá no ranking dos principais nações. Não é o maior, se não me engano, o Reino Unido, tirando a China, né? Não vamos colocar a China na conta aqui. Mas o Reino Unido tem mais de capacidade instalada hoje do que não lembro o número agora. Mas a Dinamarca tem 2,3, mas tem um pipeline muito agressivo. Esse pipeline chegou a se cogitar um pipeline de 20 GB até 2030. Mas aí várias questões que nós vimos nos últimos anos, basicamente questões geopolíticas, fizeram com que esse calendário e essa meta fosse revista. Mas, por exemplo, teve o leilão do Thor em 2021, que foi um super sucesso, talvez um marco na indústria eólica internacional, porque foi o primeiro projeto de eólica offshore de escala, né, utility scale, que não teve um subsídio. Interessantíssimo. Né? Então foi um marco, né? Isso, cara. Foi muito interessante. Resumindo, né, o Thor era um leilão de um projeto que vai ser parecido com o formato que a gente está olhando para o Brasil de oferta planejada, ou seja, o governo dinamarquês, através da Agência Dinamarquesa de Energia, desenvolveu aquela área até um certo nível e pôs para leilão. E no leilão não ia ter apenas o projeto desenvolvido, mas também ia ter o contrato de CFD, CFD Contract for Difference. Que para os nossos ouvintes é importante a gente explicar que é um mecanismo de auxílio para contratação. Isso. E aí do qual... você ia explicar agora, não é? Desculpa, manda bala. Não, pode falar, mas é que a forma simples talvez essa seja uma outra diferença fundamental que existe entre a Europa e o Brasil nisso, é que o spot market, né, o mercado pontual aí de energia é muito mais aplicado, é muito mais abrangente na Europa do que é no Brasil. Então, o que acontece é que, né, você compra energia no preço que a energia está naquele momento.
Então, cabe ao gerador ter um custo de um LCOE, um custo de geração mais baixo que isso. Quanto mais baixo, mais competitivo ele é. Claro que offshore, pela natureza da tecnologia, ele acaba sendo mais caro. Então, o CFD vem para ser o balizador. Então aquele subsídio vai ser que vai cobrir a diferença do custo da energia naquele momento para o seu custo de geração. E o que aconteceu em 2021 foi que para o Thor, dos 6 bids, 5 bidaram Abaixo o mínimo. do preço. Não, o mínimo, que era 0,01 euro. Então, como esse o mínimo de bid o mesmo. mínimo de bid. Fantástico. O mínimo de bid. Aí o que aconteceu é que como a própria Dinamarca não estava preparada para isso, não tinha outro critério para desempatar, então teve que ser num sorteio. Nossa. Então foi um projeto de 1 giga. Vamos sortear O vencedor. por papeizinhos. Foi tipo foi isso. foi exatamente Fantástico. isso. Inclusive, a gente estava na Dinamarca com a primeira delegação da cooperação. A gente estava na Dinamarca quando esse sorteio aconteceu. Isso é muito interessante. É realmente um marco da evolução. E aí o que aconteceu foi que, inclusive foi uma alemã que ganhou a RWE. E o que aconteceu foi que o otimismo tomou conta de todo mundo e o próximo leilão já não se oferecia mais isso. Só que do Thor para o próximo leilão aconteceram algumas coisas. O conflito na Ucrânia, a pandemia, vários aspectos que inflacionaram a cadeia de valor, os juros. Era isso que eu ia perguntar agora. Depois da pandemia, como que ficou o cenário ali na Dinamarca, o cenário, acho que europeu ali naquela região, das eólicas offshore em questão de cadeia produtiva, em questão de possibilidade de financiamento? Enfim, eu queria entender um pouco melhor sobre o cenário esse atual. panorama. O cenário atual, né? Cenário Porque é atual, importante. Exato, pós-tragédia. Né? Exato. A pandemia, ela foi um impacto, mas eu acho que não dá para tirar da frente o impacto que a crise da Ucrânia gerou. Porque não foi só uma questão de supply chain, mas teve a própria questão energética, que precisou ser revista. O mundo acabou se fechando mais, então os juros começaram a subir. Então a gente sentiu isso aqui no Brasil, inclusive, né? Do interesse que se tinha em offshore aqui, até alguns anos atrás, para o interesse que se tem hoje, passava muito por isso, pela disponibilidade de dinheiro barato que tinha no mercado para desenvolver esses projetos. Então, esse dinheiro barato leva a um apetite maior por risco. Então, estavam querendo desenvolver em vários lugares do mundo. E esse apetite foi retraído, né? Então, isso impactou, como eu estava dizendo, ia acontecer um segundo leilão, que era um leilão que ia ser dividido em 2 partes. Eram 6 GB nesse segundo leilão, 3 e 3. E o que aconteceu foi que, usando a experiência do Thor, a Dinamarca não quis decidir que para aquele leilão não ia se ter subsídio. Então, o que aconteceu foi que nesse leilão não teve nenhum bid, não teve nenhuma oferta. E aí tiveram que sentar de novo todo mundo e rever essa estratégia. Por conta do motivo político que não tiveram, motivo político, econômico que não tiveram essa oferta. Isso, o mercado entendeu que o valor da energia negociado naquele momento, por mais que estivesse uma situação de demanda alta, não era o suficiente para abarcar os riscos e os maiores custos de supply chain que aconteceram depois da crise da Ucrânia. O trade-off não fechava. Não fechava. Né? E aí você tem um cenário global onde os países estão cada vez mais protecionistas, com políticas protecionistas, eles se fecham, logo o risco, que como o Lucas mencionou, o risco aumenta de você entrar num leilão desse. Faz sentido, Lucas? E isso passa, isso é uma coisa que é interessante falar, que isso passa pela raiz do porquê a Dinamarca conseguiu estabelecer uma indústria tão forte e tudo mais. Porque a palavra da Dinamarca para isso, sempre eles usam de-risking, tirar risco do projeto e tudo mais. Tanto que na Dinamarca existe, por exemplo, o modelo de open door, o que a gente está chamando de oferta permanente aqui no Brasil, mas existem alguns bids, mas a indústria, o mercado offshore na Dinamarca se desenvolveu na oferta planejada. Porque como está na lei a descarbonização, como todo mundo enxerga que offshore é uma das principais ferramentas para as metas climáticas, ninguém vai assumir
ninguém é uma palavra forte, mas é mais fácil você esperar pelos leilões do que você assumir o risco de desenvolvimento do projeto. E para desenvolver esses leilões, existe uma série de etapas que o governo executa, e uma etapa que é fundamental é sempre o diálogo com o mercado. Lógico que dentro do que o governo pode abarcar e tudo mais, mas é um diálogo que sempre acontece de forma a abarcar o contexto atual do momento. No caso desse leilão que acabou tendo 0 bids, foi um descompasso, né, de quando esse diálogo de mercado aconteceu para quando o leilão realmente aconteceu. Mas assim que teve essa situação de nenhum bid, a Dinamarca, vamos dizer assim, se reagrupou, né, o governo reagrupou ali e foi ter de novo um diálogo com o mercado, e resultou que acabou, agora dia 20 de maio, fechou a primeira janela de bids para esse leilão revisto. Era uma janela de no mínimo 1.8 GB e recebeu-se ofertas, tiveram bids. Agora esse é uma... Queremos saber sobre essa rodada. Foram 2 projetos. O projeto Mar do Norte Mid, que eles chamam, e o outro que é o Hasselo, se eu não me engano. O Mar do Norte Mid são 1 GB no mínimo, e o outro são 800 MB no mínimo. E a previsão de entrada em operação é 2032. A gente vai saber só do resultado. As ofertas estão sendo analisadas agora. A gente deve saber do resultado no início de 2027. Então aí já dá para ter uma noção, né? O quanto que a Dinamarca já considera madura a sua cadeia de valor, que de 2027 a 2032 a gente deve ter 1.8 GB saindo basicamente do nada, né? Então... Do nada, do nada mais ou menos. Do nada no sentido de... o projeto ainda vai ter que ser desenvolvido, o site engineering vai ter que ser feito no detalhe, cabling, então isso vai ter que ser embarcado na questão ambiental. Tudo isso ainda precisa acontecer, mas eles enxergam que 5 anos é o suficiente para fazer isso. Então, resumindo, a Dinamarca é a prova de que não existe mercado à prova de bala, né, à prova de fogo, de erros. Vai acontecer, mas que é necessário estar sempre atento e estar observando a situação do mercado no momento e se adaptar às condições para que o setor avance de forma a cumprir com seu papel na transição energética. Então esse é o ponto principal. Perfeito. E Lucas, eu achei muito bacana todo esse histórico que você trouxe, né? Mas eu queria saber de você quais lições que o Brasil pode aprender com tudo isso daí que você acabou de relatar. A gente precisa relatar isso porque esse é o último bloco e os ouvintes querem saber quais essas lições que o Brasil pode aprender com o que aconteceu na Dinamarca. Eu acho que esse é o mais ponto alto da nossa conversa. Não, eu acho que o primeiro essa questão do não ache que se chegou no fim da história, né? Que tá tudo, que já se resolveu tudo, já se descobriu tudo, se entendeu tudo. Não, é um setor que, principalmente pelo fato de ser... A gente não está falando aqui de parques de 20 mega, né, ou 30 mega. Só um aerogerador, o Fong veio aqui, o Daniel, um aerogerador dos caras já tá quase em 25 megas. Na verdade, o da Mingyang são 2 de 25, então assim, é 50. 25, né? 50, e na época que ele veio aqui ainda não eram 50, eram 25. A gente tem um podcast gravado, fica a dica pros nossos ouvintes, né? Foi só o Lucas tava falando de um parque de 20, gente, então imagina. O Feng, eu acho que comentou desses de 2,50, né? Ele contou da prototipagem, mas desculpa, Lucas. Não, imagina, mas esse de 50, até é legal falar, é algo que é para flutuante, né? Então tem várias restrições, mas a gente acha que aí nos próximos 10, 15 anos a gente vai estar falando de uma ordem de 20 megawatts para cada turbina. Então não são parques de 20, 50 megawatts, a gente está falando aí de 500, 800, 1 giga, 2 giga para cada usina dessa. Então, de uma forma ou de outra, a gente está falando de usinas de geração de energia que tem um caráter estruturante para o setor energético
vão ter impactos na infraestrutura, vão ter impactos na indústria, vão ter impactos muito grandes. Então a gente está falando de algo que não vai acontecer alheio ao Estado, né? O governo vai ter o seu papel no planejamento e vai precisar de um planejamento muito bem coordenado. Então, esse aspecto, essa questão de estar sempre disposto a rever, de ser sempre aberto a rever, estar atento a isso. Outra coisa também que a Dinamarca teve, então, esses são os erros que a Dinamarca cometeu, que a gente fala assim, que as nossas cooperações são para que os outros países cometam os próprios erros, não os que a Dinamarca cometeu. Mas tem outros, tiveram muitos acertos. A Dinamarca tem um viés de inovação brutal. Fantástico. Brutal. Qualquer empresa que você vai falar na Dinamarca, se você sentar lá com o dono ou com o fundador, ele vai te falar da patente que ele tem. Então, e não surpreendentemente, a Dinamarca tem algumas das principais inovações em relação à energia renovável, eólica offshore. Um outro ponto é a questão da infraestrutura. A Dinamarca se preparou, talvez não só se preparou, ainda está se preparando, está sempre se adaptando, né? O porto de Esbjerg, na Dinamarca, é o principal porto de instalação de eólica offshore no mundo, ainda hoje é. É um porto de mais de 100 anos, começou como um porto de pescadores, foi se desenvolvendo, virou um porto de óleo e gás. Que é um caso de inovação também, sucesso, por conta das aplicações de digital twins e outras tecnologias que estão no nosso livro, tá, ouvintes? Vejam, é um caso que a gente comenta, Lucas. Boa, boa. E com o tempo ele virou um porto voltado ao eólico offshore. Então, existem várias empresas. A cidade de Esbjerg tem uma receita gigantesca só das operações que tem ali no porto. Todas as empresas de fabricantes, operação, embarcações, estaleiros, toda uma cadeia, todo um bioma industrial que foi instalado ali. Então, é isso. Acho que a lição que a Dinamarca passa é que existem erros que você pode e deve aprender deles, você tem que estar sempre observando, e que o planejamento em tandem, assim, paralelo de não só o planejamento energético, mas o planejamento de infraestrutura, planejamento comercial. Isso precisa acontecer invariavelmente. Você não pode deixar nada disso para trás, porque acaba gerando certos gargalos no futuro que são difíceis de se resolver e podem acabar, numa indústria desse tamanho, pode acabar matando a indústria. Legal. Cara, uma série de aprendizados. Infraestrutura, planejamento, montar um modelo regulatório, investir em inovações e patentes. Lucas, obrigado. Somos muito gratos pela sua participação como profissional, que é um excelente profissional, um cara que vem desbravando uma série de desafios mercadológicos, mas também como amigo. E que um dia a gente vai trazer aqui para falar sobre a sua carreira, que vai desde trabalhar nas Siemens até ser um exímio guitarrista. Obrigado, Lucas. Boa, a gente faz aqui um podcast de guitarra para falar isso. Muito obrigado. Eu agradeço, Matheus. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigadão, viu? Valeu. Valeu. Valeu.